Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho ao meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes a sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos celebrando a 4ª semana do tempo da Quaresma. E somos chamados a nos alegrar por termos a certeza de um Deus que escolheu caminhar conosco. É um Deus que assume a nossa condição, que faz questão de estar presente na nossa vida em todos os momentos, para nos dar condições de continuar a nossa caminhada e um dia podermos celebrar plenamente a Santa Páscoa. Hoje, pela leitura do Êxodo, nós somos chamados a contemplar a cena em que Moisés se encontra sobre o monte, no seu diálogo, no seu retiro com Deus. Ali, Deus vai dando as instruções de condução para o povo hebreu recém-saído do Egito. Era o primeiro contato com a liberdade. Porém, este povo, embora confiando em Moisés, ainda não tinha maturidade suficiente a respeito da fé neste Deus único e verdadeiro. A sua crença, a sua fé, ainda era influenciada pelos costumes, pela cultura, pela religiosidade pagã dos egípcios. Então este povo se sente inseguro. 40 dias em que Moisés sobe o monte, e eles ficam então à espera, sem saber o que haveria de acontecer a partir dali. É neste contexto que eles resolvem então confeccionar este bezerro de ouro.
Se nós perguntássemos a nós mesmos ou aos nossos irmãos qual seria o grande erro deste povo, nós diríamos que é a idolatria, o culto a um Deus pagão, um culto a um Deus confeccionado por mãos humanas. Porém, o grande erro, o grande pecado deste povo é quebrar a aliança feita com Deus. Deus estabelece uma aliança e a ela permanece fiel, mas este povo não é capaz de manter-se fiel a este Deus único e verdadeiro. Daí a necessidade de nós refletirmos também sobre a nossa vida em Deus, sobre a nossa fé. Nós fomos gerados nesta nova aliança, selada, firmada pelo sangue redentor de nosso Senhor Cristo Jesus. Se nós formos ver, Jesus é o novo Moisés, que embora não tendo pecado, se faz pecado por todos nós. Interessante que Moisés estava sobre o monte, diante da face de Deus. Ele não se encontrava nas mesmas condições daquele povo que confeccionou o bezerro de ouro. Mas Moisés então resolve assumir a condição deste povo diante da face de Deus, pedindo que Deus tivesse compaixão, tivesse misericórdia daquele povo por conta da sua infantilidade, da sua imaturidade de fé. O mesmo faz Jesus por cada um de nós. Ele assume a nossa condição humana e, por conseguinte, todos os nossos erros, todos os nossos pecados, os nossos males, exatamente para nos redimir e fazer de nós um povo da nova aliança. Daí, meus irmãos, que nós possamos olhar para a nossa vida e assim nos perguntarmos: será que eu tenho sido fiel a Deus nosso Senhor? Será que eu tenho buscado manter esta aliança, esta fidelidade? Ou será que por vezes eu tendo a oscilar na minha fé, talvez não respeitando os ensinamentos de Deus, talvez não me esforçando o suficiente para poder me manter dentro do propósito de vida que o Senhor oferece? É uma pergunta que nós precisamos fazer a todo momento. Muitas vezes nós tendemos a querer fazer as coisas do nosso jeito, sem antes nos preocuparmos com o que Deus espera para cada um de nós. É interessante que Moisés nos mostra a importância da intercessão. Nós somos chamados a trilhar este caminho de conversão, somos chamados a estar sempre vigilantes para não nos desviarmos do caminho, somos chamados a buscar a santidade a partir dos exercícios quaresmais a que somos chamados. Mas também é importante nós nos voltarmos para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que Deus nos confia, seja o esposo para com a esposa para com o esposo, ambos para com os filhos, a comunidade cristã sempre rezando uns pelos outros, tendo em vista que a igreja, que somos todos nós, também tem esta responsabilidade de estar intercedendo e de estar servindo como seta indicadora para Jesus Cristo àquelas pessoas que ainda também são imaturas na fé, que talvez estejam nascendo para Cristo, talvez não tenham ainda a consciência do que implica viver em Deus nosso Senhor. Então que nós possamos nos lembrar, seja ainda nesta celebração eucarística ou nas orações que nós vamos fazendo no nosso dia a dia, que estejam presentes as pessoas que estão nascendo ainda para Deus, até mesmo aquelas que talvez não consigam perceber a necessidade, a importância de caminhar na companhia de Cristo Jesus. Que nós possamos rezar, que nós possamos testemunhar a nossa fé, para que estas pessoas reconheçam a necessidade de ir ao encontro de Deus e com Ele atar esta aliança. Que nós possamos contribuir então para que os nossos irmãos se apaixonem por Deus nosso Senhor,
e sintam o desejo de trilhar o caminho com Ele. Que o Senhor derrame a sua graça, a sua bênção sobre cada um de nós e que nós possamos reconhecer a presença de Jesus em nossa vida, em todos os acontecimentos, em todas as situações em que passarmos no nosso dia a dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Neste momento, nós somos chamados a colocar diante do altar do Senhor o fruto dos nossos esforços, o fruto da nossa vida, o reconhecimento de que Deus está conosco e que por isso nós temos condição de transcender os nossos limites para podermos então nos inserir neste mistério de salvação. Então que nós possamos colocar a nossa caminhada, possamos oferecer também no altar do Senhor todas as pessoas das quais nós direcionamos a nossa intercessão. Cantemos e nos preparemos para o rito das ofertas. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um fiel evangelizador. Ligue para 11 4200 8080.